Bom dia, pessoal, a paz, tudo bem? Como que vocês estão? Estava com saudade. Na verdade, estou não, estava, né? Porque agora eu já tô aqui. Já faz algum tempo, umas 2 semanas que o Espírito Santo tá aqui na minha mente, ó. Isso. Acho que é um pouquinho mais. E eu não tô entendendo o que o senhor tá querendo falar pra mim, Deus. Me explica melhor. E assim, é uma ministração que eu escuto que fala isso, né? Você é a média das 5 pessoas a qual você convive. Eu já escutei isso antes, há alguns anos atrás, e já escutei isso mais vezes, não foi a primeira vez, mas ultimamente eu tenho, isso tem ecoado muito na minha mente, né? Deus tem falado muito fundo no meu coração você é assim, as 5 pessoas com que você convive. Aí eu fiquei pensando assim, mas como assim, Deus? As 5 pessoas que eu convivo? Aí eu fiquei, né? Aí Deus falou assim, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando da importância de você conviver mais comigo, né? Aí ele me levou a pensar o quanto que eu estou convivendo com ele, o quanto que eu estou buscando ele, o quanto que eu estou lendo e conhecendo mais a ele, cada vez mais e mais e mais. Porque não é porque você lê uma vez a palavra, 2, 3, 4, 5, 6, não é porque você faz 5 minutos de devocional que você já conhece ele, né? Aí você faz 5 minutos de devocional e você vai lá pra frente do seu celular, né? Você faz 5 minutos de devocional e você vai pra frente do computador. Enfim. Então, eu tô falando algo que o Senhor falou comigo, tá, gente? Eu não tô falando algo direcionado pra ninguém, tá? Mas que o Senhor colocou no meu coração que eu precisava compartilhar, né? Recentemente, eu acho que há uns 3 meses atrás, eu recebi um diagnóstico de TDAH, né? Mais focado para hiperatividade, com um pouquinho de. Não, mais focado na desatenção, um pouquinho de hiperatividade, né? Eu Foi um laudo, né? Foi depois de um laudo médico, enfim. Tomo medicamento e eu foquei nisso. Penso muito nisso, durante algum tempo pensei. E depois eu fico muito em rede social, Instagram, Face, WhatsApp. Tenho a mente muito acelerada por várias coisas, né? Então, assim, o que Deus quis falar pra mim, né? O que o Espírito Santo tá incomodando meu coração? Você é as 5 pessoas que você convive. No meu caso, não são pessoas. São a minha preocupação do fato do TDAH, a minha preocupação, o meu ficar em Insta, Face, rede social, telefone, preocupação em casa, preocupação em o que eu vou comer amanhã, enfim, essas coisas, né? Então, o Senhor levou a eu perceber que o meu tempo com Ele, as coisas que Ele me designou, as coisas que Ele me confiou, eu tava deixando para trás, né? Como que eu vou ser imagem e semelhança dele se eu não não convivo com ele, né? Se eu convivo mais com o meu celular, se eu convivo mais com a minha preocupação de ter esse TDAH, né? Que antes eu escutava todo mundo falar, todo mundo acha uma maravilha, a maioria das pessoas acha uma maravilha, fala, eu tenho. Quando você vai parar para analisar, gente, não é legal ter isso, não. E a preocupação do dia a dia e esquecer que a gente precisa ter o Senhor como imagem e semelhança, a gente precisa ter o nosso tempo, a maioria do nosso tempo com Ele, né?
Ai, Meire, nossa, mas vai ter a maioria do tempo. No meu caso, exemplo, você vai lavar uma louça, você pode estar conversando com ele. Você vai fazer um outro tipo, o tempo que você fica no Instagram, Face, WhatsApp, você pode estar lendo sua Bíblia, um livro. Gente, eu tenho um monte de livro aqui que eu comecei a ler, comprei, fiquei, tá lá. Então, o que o Senhor colocou no meu coração? Meire, você precisa voltar para mim 100%. Então, foi isso que ele colocou no meu coração, né? Que a gente é sim, as 5 pessoas que a gente convive, a média das 5 pessoas que a gente convive. No meu caso, o que você faz? Você vive no Instagram, então você vai saber tudo que tem no Instagram, as porcariadas, tudo de ruim, né? Porque lá ou tem muita coisa boa ou tem muita coisa ruim, né? As pessoas colocam só coisa boa, ou tem muita briga, enfim, por causa de política. Aí você vai pro WhatsApp, ou tem fofoca, ou tem, enfim. E as preocupações, a gente precisa ir para Cristo, porque a gente precisa entender que a gente não precisa ter preocupações. O Senhor deixou claro pra gente, o mundo teria as aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor venceu o mundo, né? Então, no meu caso, o Senhor tem falado muito fundo isso no meu coração e eu tenho colocado em prática, né? Eu tenho colocado em prática, pegando o Senhor para mim, deixando de lado essas questões e trazendo o Senhor mais para perto de mim. Na verdade, não trazendo ele, eu indo mais para perto dele, né? Para ficar mais parecida com ele, para ficar mais parecida com Cristo, para que as pessoas me vejam como Cristo, né? Eu falo como uma cristã, né? Para que as pessoas me vejam, Meire, nossa, você tá tão parecida com Cristo. Meire, o que tá acontecendo que você não tem essa preocupação? Meire, a sua vida tá dando tão certo, Meire, ó. Então, assim, aos poucos, né? Lógico, a gente vai indo, direcionando, a gente vai colocando as coisas nos eixos, né? Voltando para Cristo aos poucos. E ele vai conduzindo tudo da melhor forma, né? E assim, a gente não precisa ter preocupação com o que comer, com o que beber, porque ele vai cuidando de tudo. Ele vai traçando os seus caminhos, ele vai dando um direcionamento. Então, isso é muito importante pra gente. Qual tem sido a média das 5 pessoas que você convive? A gente precisa entender isso na nossa vida. No meu caso, Deus direcionou eu a entender que eu estava dando mais atenção para coisas supérfluas do que para Cristo. Eu, como cristã, eu estava dando mais atenção às coisas que não era de Cristo do que para Ele, que morreu na cruz por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele que não tinha pecado nenhum, ele disse para o pai dele: afasta de mim esse cálice, se for possível, mas se não. E ele foi lá e se sujeitou. Ele foi lá, sofreu a dor da cruz. Ele foi lá, foi pregado. Lógico, ele ressuscitou, tá morando ao lado do Pai. Mas ele morreu na cruz por nós. E o que a gente tem feito por ele? A gente, como cristão, até você mesmo que tá vendo meu vídeo que você não é cristão, você pode vir pra gente, tá? Pra perto de Cristo, eu falo. Pra gente que eu falo perto de Cristo. Então, a gente precisa entender que... Ai, gente, a gente é tão falho. E quando a gente nós paramos para analisar quantas coisas que nós, como cristãos, estamos errando, nós, né? A gente sente vergonha. E eu sinto vergonha de Cristo. Eu sinto. Porque ultimamente eu tenho pedido muito perdão a Ele. Porque tem coisas que a gente tenta fazer
A gente vai aos poucos, né? A gente vai aos poucos falando, Deus, me perdoe, me ajude, porque a gente é falho. Me ajude no meu casamento, me ajude com o meu filho, me ajude com o meu esposo, me ajude no meu trabalho, me ajude com a minha casa, né? Me ajude comigo mesma. Eu sou falha. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Eu sempre falo para Ele, eu quero ser mais parecida com Cristo. Eu quero ser um pequeno Cristo. Eu quero ensinar meu filho a ser um pequeno Cristo. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente vive numa rede social cheia de vícios? Se a gente fica preocupada com o TDAH, não é só TDAH não, é com depressão, com N problemas. Se a gente se preocupa porque a gente perdeu um trabalho, se a gente se preocupa porque não tem um arroz, se a gente se preocupa porque não tem uma carninha para dar pro filho, se a gente se preocupa porque não tem um café para tomar, se a gente se preocupa porque o vizinho tem um carro melhor. Gente, vou ser bem sincera para vocês, vou desabafar aqui. Uma vez, gente, eu e meu marido se pegou pensando, nossa, o fulano ciclano trocando de carro e a gente aqui com o nosso carro. O nosso carro mais antiguinho. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim assim, o carro é antigo, mas vocês não pagam IPVA, vocês não pagam nada, é de vocês, é quitado, leva vocês para todo lugar. A casa de vocês é pequena, mas é de vocês. Vocês ganham o suficiente. Vocês têm uma cama. Vocês têm um filho maravilhoso. Vocês têm pessoas maravilhosas que eu levanto para ajudar vocês. Gente, eu estou desabafando, falando do meu coração, de verdade. A gente não precisa ter preocupação nenhuma. Porque quando a gente segue a Cristo, quando a gente segue ao Senhor, Ele faz tudo. Ele faz. E no momento certo, Ele te dá aquilo que Ele precisa, que você precisa. Não é porque a grama do vizinho parece ser mais verde, mas às vezes pode ser de plástico, entende? E é aquilo que vocês precisam tá aí, na casa de vocês. E isso que eu falei pra vocês, esse testemunho, é real. A gente questionou Deus. Eu e meu marido sentado aqui nessa mesa falou assim, poxa vida, a gente queria tanto trocar de carro, mas o Senhor tocou no nosso coração. A gente tem um carro. Tem muita gente que não tem, que anda a pé. A gente tem uma casa. Tem muita gente que mora na rua. A gente tem um filho, tem muita mulher que é infértil. A gente tem um trabalho, tem muita gente que não tem. A gente tem uma comida para colocar na casa. A gente tem um ticket para comprar comida. Tem muita gente que não tem. A gente tem a oportunidade de ir ali comprar uma pizza pro nosso filho. Tem muita gente que não tem. Então, gente, é por isso que Deus tocou no meu coração, né? Da importância da gente ficar mais próxima dele. E às vezes a gente se distancia dele e esquece de tudo que ele é pra gente, de tudo que ele representa, de conhecer ele, né? De conhecer a palavra dele, de conhecer tudo que tá aqui. Porque cada vez mais que você lê, toda vez mais que você se aprofunda na palavra dele, mais e mais e mais você conhece dele. Mais e mais. Então, eu queria deixar aqui para vocês um desafio. Que Jesus
Deus, o Espírito Santo, esteja dentro das 5 pessoas a qual você convive diariamente. Que vocês conheçam cada vez mais, porque vocês vão ficar super parecidos com ele, assim como eu quero ficar. Então, gente, essa é o meu vídeo de hoje, é o meu desabafo de hoje. E meu cafezinho. Não é merchan, gente, é da empresa que meu marido trabalha. E Deus colocou aqui pra mim. Falei, Deus, qual que é? O senhor quer que eu fale alguma coisa, algum versículo? Até então não tinha nenhum. Aí ele colocou aqui, ó, Jeremias 3, 17. Então, Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirá mais os desejos teimosos do seu coração perverso. O que significa isso? O que eu entendi, eu Meire entendi, tá? O que o Senhor falou no meu coração referente a esse versículo. Quanto mais você conhece Jesus, mais aquele coração perverso fica pro lado. Mais você fica com o coração bondoso. Mais você fica com o coração amoroso. Mais você vai ficar parecido com ele. Mais você, quando vê uma senhora caída lá na rua, você vai querer ajudar. Mas se você vê seu vizinho passando uma dificuldade, você vai comprar uma cesta básica para ele. Mas se você vê um amigo seu da igreja não conseguindo ir para a igreja porque não tem condição, não tem como levar o filho de carro, você vai ligar para ele e vai falar: oi, irmão, olha, vou te dar uma carona, tô passando aí. Quando você vê aquele irmão lá na igreja que ninguém olha, ninguém quer chamar para ir comer um lanche, você vai falar assim: irmão, vamos lá comer um lanche comigo hoje? Eu pago. Então, gente, ser parecido com Cristo vai ser isso. Você vai ficar tão cheia de Cristo, você vai ficar tão cheio de Cristo que você vai fazer tudo isso. Então é isso, gente. Eu fiquei muito feliz de vir aqui. Eu acho que eu falei, dei uma coisas de Meire, né? E espero que vocês tenham entendido, né? Que a conclusão, o intuito desse vídeo é falar pra gente deixar as coisas desse mundo e focar mais no Senhor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então é muito importante a gente focar mais no Senhor, a gente focar nas coisas dele. A gente tem que ter nosso tempo na Bíblia, a gente tem que ter o nosso tempo com o Senhor, tem que buscar nele, desabafar com ele. E é isso. Não saiam dos caminhos dele por nada neste mundo. Que ele, o Espírito Santo, Jesus e Deus estejam entre os cinco pessoas a qual você convive. E que ele direcione as demais pessoas ao seu convívio. Pode ter certeza que quando você estiver cheio do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Creia que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Ficou um pouco extenso o vídeo, peço desculpas, mas é porque eu fui falando, né? E eu agradeço, tá? Se vocês puderem curtir, compartilhar, pedir para as pessoas me seguirem, tá? Eu agradeço também. Um forte abraço, um beijo para vocês. Jesus ama cada um de vocês. E é isso. Amo a vida de vocês. Deus abençoe.